Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da primeira semana da Quaresma. E o texto de hoje se encontra lá em Mateus 25, 31 a 46, que nos diz assim: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou, desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: Em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiveram à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Amados irmãos e irmãs, vamos lá, bem do início do texto, para a gente poder mastigar com calma. Primeiro, Jesus fala sobre o Filho do Homem que vai vir em sua glória. Essa expressão Filho do Homem, ela surge lá no livro de Daniel, num contexto onde se falava de um Filho do Homem que viria do céu, onde ele tem características não apenas humanas, mas também divinas, e o seu reino não teria fim. Dentro do contexto dos evangelhos, Jesus geralmente utiliza essa expressão para se referenciar a si mesmo. Então você pode interpretar assim: quando Jesus vier em sua glória, né? E aí o que é que diz o texto no versículo 32? Que todas as pessoas serão reunidas diante dele e ele vai separar uns dos outros. Ora, José Lucas, parece que Jesus está fazendo uma espécie de exclusão, mas não. Uma vez que Jesus ele é dono da verdade, ele é o juiz por excelência, ele é capaz de separar o joio do trigo, o ouro da prata. Então ele tem condições de poder separar aquilo que é certo daquilo que é errado. Aí diz o texto que ele vai colocar as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. E quando ele fizer essa separação, então ele vai chamar aqueles que estão então à sua direita, que geralmente por excelência dentro do texto bíblico sempre era o lado em que se representava aquilo que é algo positivo, aquilo que é algo bom. E ele vai dizer, né, que estes que estão aí foram aqueles que vestiram, alimentaram, né, deram de beber e por aí vai a o próprio rei, que no caso é a figura de Jesus. Só que ao mesmo tempo, né, que isso aqui acontece, ele vai dizer assim: mas quando é que foi que a gente fez isso? É interessante que os justos fazem sem perceber. Eles não perceberam que deram de comer, que deram de beber ao próprio rei quando fizeram com aqueles que eram pequenos, com aqueles que eram menores, com aqueles que eram excluídos.
Na verdade, o verdadeiro gesto de caridade, de amor, é feito quando eu não faço de modo tão grandemente intencional, mas quando eu faço sem olhar a quem. Quando eu faço por amor, quando eu faço porque eu quero imitar a Cristo. Por exemplo, se você só busca jejuar na quaresma, rezar mais na quaresma, por mero medo de ir para o inferno, não vai tocar muito o coração de Deus. Tem que buscar fazer todas essas coisas porque você quer ser uma pessoa melhor, porque você quer ir para o céu e você sabe que tem que mudar de vida. Ah, eu só dou alimento àquele que passa fome na rua intencionalmente. Tem que fazer isso sem intenções. A única intenção tem que ser porque eu quero amar aquela pessoa, porque ela merece ser amada, porque Jesus me pede isso, porque eu quero ser igual a Jesus. Isso nos garante um dia chegar de fato ao céu. E amados irmãos e irmãs, em contrapartida, o grupo daqueles que ficaram lá lado esquerdo, os cabritos, o próprio rei, o próprio Cristo vai dizer: afastai-vos de mim. E aí fica uma grande pergunta. Se isso que acontecesse agora, que lado eu estaria? Será que eu estou preparado para a segunda vinda de Cristo? Será que eu estou preparado? Será que eu estou alimentado, dado de comer, acolhido aqueles que tanto necessitam? Ou será que eu sou a imagem daquele que exclui, daquele que oprime, daquele que condena? Quero te convidar a essa reflexão nessa segunda-feira, tá bom? Que nós possamos iniciar essa semana da quaresma realmente se perguntando em que lado nós estamos. E se estamos do lado errado, a partir das nossas práticas, que possamos em Cristo mudar todas elas. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.